supervisores entraram no começo do ano com o propósito de leitura da palavra. E foi através desse propósito que eu consegui encontrar um texto que se encaixasse perfeitamente, obrigada, com essa experiência. E eu peguei a história do povo de Israel. Eu lendo ali sobre o povo de Israel, a gente vê que, quem aqui leu já sabe, né? Eu fiquei meio indignada, assim, porque o povo de Israel, ele viveu muitos milagres, ele viu Deus fazer grandes coisas na vida deles, no meio deles, e mesmo assim, vira e mexe, eles caíam, mesmo assim, eles serviam e adoravam outros deuses. Então era assim, Deus estava ali com eles, fazia milagres, fazia maravilhas, e daqui a pouco eles iam lá, se desviavam no caminho do Senhor e adoravam outros deuses. Mas daqui a pouco o Senhor ia lá, porque Deus, Ele não desiste de nós, amém? Ele ia de novo com o povo e Deus, Ele trazia novamente o povo para perto dele. Mas aí o povo rebelde novamente se desviava de Deus. E assim constantemente. E eu fiquei muito indignada. Eu li aquilo ali, eu ficava, meu Deus, que absurdo, como pode? Você vê a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e logo em seguida você desacredita. Mas aí o Espírito Santo falou assim, Jaqueline, presta atenção. Você é da mesma forma. E muitos de nós somos da mesma forma. Talvez eu não venha me dobrar e me ajoelhar diante de outros deuses, mas quando eu estou animada, estou feliz, estou bem, eu vou lá, faço a obra de Deus, adoro, exalto, dou o meu melhor. Mas aí se bate um desânimo, eu paro. Mas aí eu me animo de novo, então eu continuo, prossigo, adoro o Senhor, faço o meu melhor. E aí eu desanimo de novo. E assim constantemente. Eu era assim constantemente. A Nariman está aqui, não me deixa mentir. E depois de escrever um tapão assim, né? Toma, realmente, Senhor. Eu sou como o povo de Israel. Mas graças a Deus que eu me volto para o Senhor, que eu me prostro e eu volto de novo para os seus caminhos. Porque Ele é o único caminho, amém? E nessa inconstância do povo de Israel que eu me identifiquei também. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Êxodo 16. Nós vamos ler o versículo 2 até o 6. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quanto nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste ao deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Amém? Amém. Agora pula lá para o 13, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 15. À tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam que era. Disse-lhe Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Amém. Obrigada, Sandrinha. Pode sentar. Como eu disse, o povo de Israel, ele estava cativo no deserto, no Egito, desculpa. E o Senhor levantou a vida de Moisés para libertar aquele povo. Mas para que eles chegassem na terra que o Senhor prometeu, eles teriam que atravessar o deserto. E no deserto eles passaram muitas necessidades. Eles tiveram fome, eles tiveram sede, mas o Senhor sempre proveu. O Senhor nunca deixava faltar. E eu quero focar no alimento. Quando o povo de Israel teve fome, e o Senhor proveu com o alimento. No versículo 31 do capítulo 16 ainda, define certinho o que é o maná. Está escrito assim: os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Mas eu quero que você, a partir de agora, já entenda que o maná que eu tenho dito aqui não é o alimento em si, da carne, mas é o alimento espiritual. Então, que você foque nesse alimento espiritual. Não precisa abrir, lá em Deuteronômio,
no capítulo 8, no versículo 3, diz assim: Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Amém? Então nós vimos aqui que o povo pediu para o Senhor: Senhor, nós estamos com fome, nós queremos comida, e nós não viemos até aqui para passar fome. Nós saímos do Egito para chegar aqui e passar fome. Aí o Senhor ouviu o pedido deles e o Senhor mandou o alimento, o Senhor proveu. A minha tradução aqui, quando fala do maná, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Ele fala que o Senhor, aqui, está escrito assim, ó: Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor. Então, quando ele cita sobre o maná, ele cita também sobre a glória do Senhor. O maná nada mais é que a glória do Senhor sobre as nossas vidas, o alimento vindo do próprio céu. O Senhor, ele te alimenta de diversas formas. Mas eu quero que você vá lá para Números agora, no capítulo 11. Vamos dar uma rodadinha aqui hoje. Eu só vou ler 2 versículos. Em Números 11, no versículo 4 ao 6, diz assim: Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é este maná. Então a gente pode ver que eles primeiramente pediram. Gente, pode responder, tá? Vocês estão aqui comigo, tá? Pode abrir a boca e responder. Amém? Eu quero ter essa interação com vocês. Então vamos interagir aqui. E logo em seguida, mas imagina, eles recebiam maná, então todos os dias o Senhor ali provia o alimento. Mas eles se cansaram, eles se enjoaram do maná do Senhor. E nós vimos aqui que eles começaram a reclamar. E quantos de nós somos dessa mesma forma? Nós pedimos para o Senhor tantas coisas. E o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa. E logo em seguida nós reclamamos. Quantos de nós pedimos um emprego para o Senhor nos dá um emprego. E daqui a pouco a gente começa a reclamar. Não, mas porque lá tem umas pessoas que ficam enchendo o saco, porque lá não sei o quê. Não, porque esse emprego é difícil. De diversas formas nós reclamamos. Na faculdade: Senhor, eu quero uma faculdade, Senhor, me dá uma faculdade. O Senhor te dá uma faculdade. E as coisas começam a apertar, começa a ficar difícil e você começa a murmurar novamente. Mas o que eu quero focar aqui hoje é na nossa vida espiritual. Quantos de nós aqui hoje, um dia, levantou a mão para os céus, pediu para o Senhor: Senhor, eu quero ser um líder de célula, eu quero liderar uma célula, eu quero cuidar de vidas. E o Senhor te deu, o Senhor te abençoou. E na primeira dificuldade você já começa a murmurar e reclamar. Na primeira luta, porque não é fácil, mas vale muito a pena, é um trabalho que vale a pena. Mas você começa a reclamar, começa a murmurar e começa a desanimar. Deixa o cansaço, deixa o peso, deixa tudo vir sobre a sua vida. Esquece da glória de Deus. Esquece que foi um presente enviado pelo próprio Deus para a sua vida. E o primeiro tópico eu dou como nome: não rejeite o maná do Senhor. Repete comigo: não rejeite o maná do Senhor. Porque aquele povo, ele começou a se cansar do maná. Ele se cansou, simplesmente se cansou. Imagine você se cansar da glória de Deus. Parece impossível, né? Porque a gente está vivendo um momento que a glória de Deus está sobre nós. E é uma delícia, cara. Eu fico maravilhada. Maravilhada mesmo. E é muito bom. A gente não cansa. Na oração a gente está aqui na sexta, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, porque é muito bom mesmo. Mas tem pessoas, assim como eu. Teve um momento que eu me cansei. Teve um momento que eu parei. Assim como o povo de Israel. E muitos de nós, às vezes, antes, ouviam louvor aqui, já no louvor, já era quebrantado. Deus já falava tremendamente ao seu coração. E a partir teve esse momento que você se deixou se levar, se cansou do maná. Agora você fica no louvor assim. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Ai, que minha mãe falou isso, aquilo, aconteceu isso, aquilo, outro. Você deixa sua mente vagar. A palavra já nem te impacta mais, a palavra nem te toca mais. A palavra até você passa a ter incredulidade, passa a desacreditar. Eu falo isso com convicção, porque aconteceu comigo. E, como eu disse, muitos de nós
deixa o cansaço nos abater. E você agir segundo o seu cansaço não dá certo. O tema que eu coloquei para essa palavra é assim: seja guiado pela palavra, não pelos seus sentimentos. Repete de novo. Seja guiado pela palavra, não pelos seus sentimentos. Porque se nós deixarmos os nossos sentimentos nos conduzir, nós sempre vamos a nada, sempre a estaca zero, nós sempre vamos ficar rodando e não vamos chegar a lugar nenhum. Então não deixe que o desânimo te conduza, não seja conduzido pelo seu desânimo. Hoje eu posso te dizer, eu posso até, entre aspas, assim, desanimar, mas eu não deixo isso me parar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele tem me sustentado. E eu sei que se eu perseverar, Ele estará comigo e estará com você também, amém? E é isso que acontece com a gente. Quando a gente está cansado, a única coisa que vem na nossa mente é em parar. Por isso que você não pode tomar atitudes quando você está cansado. Você tem que simplesmente descansar. Descansar em quem? No Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele renovará a sua força, amém? Eu lembro de uma palavra que pregaram aqui que me impactou muito. Eu sou uma pessoa esquecida, mas tem coisas que me marcam. E essa palavra me marcou. Que falava sobre que hoje em dia nós vivemos um tempo de pessoas muito... Calma que eu nem esqueci. Precipitadas. Que agem precipitadamente. E realmente, estou mentindo? Eu também, às vezes, ajo muito precipitadamente. Nós agimos. E lá fora, principalmente. Por isso que nós vemos muitos desastres, muitas coisas acontecendo. E tem um personagem na Bíblia também que agiu precipitadamente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 25. É do versículo 27 até o 34. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Obrigada. Nós vimos aqui que, enquanto ele estava necessitado, ele não prestou atenção naquilo que Deus deu para ele. Era importante a primogenitura dele. Era uma bênção que o Senhor deu na vida dele. Mas no momento, ele estava com fome, ele estava cansado, ele não queria saber daquilo. Ele simplesmente queria saber e saciar a necessidade dele naquele momento. Ele sabia que aquilo, talvez ele sabia que aquilo sim era importante, que aquilo sim era bênção, mas você viu que nesse momento ele falou assim: do que me vale isso? Ou seja, quando as tribulações da vida te atacam, te afligem, te cercam, você perde o seu foco, você perde a sua visão. Você não consegue enxergar que o Senhor tem te dado grandes coisas, que aquilo que o Senhor te deu é precioso. Então, quando você está desse jeito, você acaba abandonando e abrindo mão. Foi isso que aconteceu com Esaú. Na minha Bíblia fala assim, ó. Ai, não abri. Tá bom. Mas a minha Bíblia fala que quem tem a primogenitura, ele tem o direito de ser o futuro chefe da família e ele recebe porção dobrada. É bênção ou não é bênção? É aquilo que o Senhor te deu. Então, eu lembro de outra palavra também que o pastor Israel ministrou. Ele falava sobre a atração, distração e destruição. Eu vejo assim que Esaú, ele se atraiu naquele momento. Por aquele prato, por aquilo, para a necessidade dele. E ele se distraiu porque ele estava cansado, ele agiu precipitadamente. E ele perdeu aquilo que Deus deu a ele. Eu lembro também de uma palavra que o pastor Elivaldo ministrou, que o diabo, ele quer te destruir. Porque você é destruído, você acaba afetando outras pessoas. Eu via no momento que eu não estava mal, era nítido isso. Os meus líderes ou as minhas discípulas ficavam mal também. Porque no nível espiritual, a gente não está aqui para brincar. Se a Laís brinca, se eu brinco, se a Josi brinca, vocês são afetados. Mas se vocês também brincam, aqueles que estão debaixo de vocês são afetados. Mas você pode falar para mim: eu não sou líder, não sou nada disso, mas você é cristão, amém?
Eu creio que a partir do momento que você levanta sua mão e aceita Jesus, você tem que ser exemplo. Porque você é o testemunho vivo de Cristo aqui na terra, amém? Então tem pessoas olhando para você. Talvez possa ser que você não lidere alguém, mas o seu vizinho está olhando para você. O seu vizinho não lê a Bíblia, mas ele lê a sua vida. E o que sua vida tem dito? Será que a sua Bíblia tem refletido a glória do Senhor? Nós precisamos. Eu não sou a certona para estar aqui falando. Eu quero que vocês entendam que primeiramente o Senhor fala comigo, para depois falar com vocês. E primeiro eu apanhei para depois o Senhor ministrar nas nossas vidas, amém? E agora nós vamos para o segundo tópico, que fala assim: valorize o que Deus te dá. Vamos repetir aí. Valorize o que Deus te dá. No caso, me dá, né? E eu quero citar só 2 exemplos, que na nossa igreja é uma visão abençoada que nós temos. É do próprio Deus, é um presente. E eu quero falar sobre a célula. A célula que é bênção nas nossas vidas. Tem muitas pessoas novas, então que você entenda, como a Lê falou aqui, também vou usar os dedinhos. E eu vou começar a falar com os objetivos da célula, para a gente entender o que é a célula. Na célula possui 4 objetivos. Então vamos aqui. Primeiro, esse dedão aqui é a célula, tá? E o dedinho representa os novos convertidos. O primeiro objetivo da célula é a edificação. Nós precisamos edificar esses novos convertidos. Nós precisamos ensinar, nós precisamos instruir. E é ali na célula que nós vamos ajudar eles a crescerem, aprenderem da palavra e a crescerem na fé. E na célula é necessário que tenha pais espirituais para esses novos discípulos. Porque o pai, ele ensina com amor, com paciência, com carinho. Ele corrige também. Porque pai e mãe é assim, né, mãe? Amém, mãe? Amém. O segundo dedinho representa a comunhão. A comunhão, nesse dedo aqui, assim, é o dedo anelar, onde coloca a aliança. Nesse dedo é onde nós fazemos a aliança com os irmãos da nossa célula. Essa é a comunhão. Fazer aliança, você se importar quando seu irmão não estiver bem, você cuidar das feridas dele, das dores dele, você se alegrar nas vitórias dele e você estar ali constantemente orando por ele. Você estar ali constantemente juntos. E o quarto, não, desculpa, é o terceiro. E o terceiro é o dedo maior, que representa o serviço. Todos nós da célula temos que trabalhar, amém? Amém. Amém, porque nós contamos com todos vocês. Mas a liderança que está à frente de tudo. A liderança que tem que ser a primeira a se doar. A liderança que tem que ser a primeira a orar, a jejuar, a se dispor, amém? Líderes. Nós precisamos ser o exemplo para a nossa geração. E o quarto é o dedo indicador. É o dedo que aponta para o objetivo final, que é a multiplicação. Então eu vou revisar aqui os 4. O primeiro é edificação, o segundo é comunhão, o terceiro é serviço e o quarto é a multiplicação. Esses 4 nem sempre ocorrem no mesmo período, tá? Depende da necessidade da célula. Às vezes a gente vive e a gente vê isso nas células, né? A gente está vivendo, às vezes, um momento de comunhão. Tem vezes que a gente vive um momento de edificação. Outros a gente vive de multiplicação. E assim por diante. Eu só quero que você entenda que você é importante na sua célula. E eu anotei aqui a importância do sangue, da circulação do sangue. O sangue, ele tem muitas funções no nosso corpo. E eu quero que você pense agora no sangue como se fosse Deus. O sangue circulando no corpo, que é a célula, é o próprio Deus. E Deus, circulando em nós, o sangue nos alimenta. Ou seja, a comunhão, estar em célula, nos alimenta. Nós estamos sendo alimentados ali. O segundo passo também é que o sangue, ele tira todas as impurezas. Foram estudos isso, eu não entendo nada de sangue, mas pelos estudos falam isso, tira as impurezas. E a célula é para isso também. Aí o pastor estava falando lá de um testemunho. Às vezes a gente trabalha e convive num meio, ou estudo, sei lá. Tem muitas pessoas que falam tantas besteiras, tantas abobrinhas, que a gente fica com a cabeça assim. E aí, não sei se aconteceu já com você, comigo acontece. Aí você chega lá numa irmã abençoada assim, na igreja, ou na rua, tanto faz, e começa a conversar. E ela, por ter o Espírito Santo, ela te edifica. Então você ali acaba sendo purificado. E na célula não é diferente, nós somos purificados. Não só alimentados, mas também purificados. E o sangue também, ele traz energia. Na célula te anima, na célula te alegra. E por fim, o sangue também, ele nos mantém a temperatura.
Você viu que parou de circular o sangue no membro, ele esfriou. Então, a célula também te mantém na temperatura, te mantém alegre, te mantém vivo, te mantém quente, com a paixão do Espírito Santo, com a paixão de Deus sobre a sua vida, para que você nunca pare, nunca desista, nunca desanime. Então, entenda, nós temos problemas sim, nós temos dificuldades, a célula não é mil maravilhas, mas eu amo a célula, eu amo demais, porque se torna, como a Lê falou aqui, se torna a sua família. E na família tem problemas, minha mãe está aqui, não me deixa mentir. É um dia a gente está se abraçando, se amando, outro dia a gente está se estapeando, mentir. Só ela, né? Porque eu não posso. Ai. Mas é assim, eu não vivo sem ela e ela não vive sem mim, gente. Tô brincando. Ela não vê a hora de sair de casa, né, mãe? Não, né? Tá vendo? Ela me ama, gente. E é assim que acontece. Na família nós temos isso. E a célula é isso. Então ame a sua célula. E se sinta amado pela sua célula. Você é importante. Quando vem setas, dardos, repreenda isso porque provém do inferno. Quando vem seta na sua cabeça dizendo que você não é importante, ou que você não tem valor, ou que estão ali, não está fazendo diferença, repreenda. Porque você faz muita diferença e aquelas pessoas precisam de você. E nós, como igreja, precisamos congregar. Amém? E eu não podia deixar de falar do discipulado também. O discipulado é muito importante sobre nossas vidas. O discipulado é o coração da célula. O discipulado, para quem não sabe, ele acontece 1 a 1 e por pessoas do mesmo sexo. No caso aqui, a Nárima é minha discipuladora. Então, eu sento com a Nárima, onde a palavra fala aqui, onde eu confessar os meus pecados. Deus, ele é fiel e justo, ele usa a vida da Nárima e ele me purifica, ele me cura. Porque a oração do justo tem poder. E o discipulado não só para isso, mas também para te ajudar. Se eu passei pelo que eu passei e eu venci, foi porque havia pessoas do meu lado, muitas pessoas, mas principalmente também a Nárima. Eu creio que as orações dela estiveram ali comigo, me sustentando, me ajudando. Ela vinha sempre e falava, tadinha, eu tenho muita dor dela, cara, de verdade. Porque todo discipulado, eu chegava, era a mesma coisa. Ou se não, aí uma hora estava bem, aí ela, tá bem, não sei o quê, tô bem. Do dia, você não tá bem, né? Não tô bem. Tô de novo. Tadinha, a bichinha sofreu demais. Mas é esse discipulado, é esse amor. E eu creio, ela nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu não acreditava mais em mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim. Quando eu queria abandonar tudo, ela sempre estava ali. Ela sempre falava, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te levantar, não desista. Eu falava, não dá para mim continuar desse jeito. Como que eu vou liderar? Como que eu vou ser alguma coisa desse jeito? Ela falava, se você largar vai ser pior, continua. Persevera que o Senhor, ele vai ser fiel na sua vida. E o Senhor, ele foi fiel na minha vida. E hoje é dia das mães, né? Tem que honrar minha mãe. Feliz dia das mães aí para os discipuladores, para os pais, fica para a próxima. Para a Josi também, para a Laís, as bênçãos nas nossas vidas. E então valorize também o seu discipulado. Na minha vida foi essencial. Eu lembro que eu entrei na igreja em 2011 e não tinha discipulado ainda. Foi no meio do ano de 2012, se eu não me engano. E eu vi o crescimento na minha vida. Então, o discipulado, ele serve para te trazer cura. O discipulado te traz proteção. E o discipulado te traz crescimento. Então, você tem que ser apaixonado, tanto pela sua célula, quanto pelo seu discipulado. Mesmo como o pastor vive falando aqui, você pode nem gostar do seu discipulador, mas é a autoridade que Deus estipulou na sua vida. Então, que você possa honrar essa autoridade, que você possa buscar o seu discipulado, o seu discipulador. E eu creio que vai ser bênção na sua vida. E vamos entrar para o terceiro e último tópico. Vamos retomar ali no maná. O maná, ele é uma bênção nas nossas vidas, amém? Eu entendo o maná como bênção na minha vida, porque é a própria presença de Deus, é o próprio alimento de Deus. Mas melhor do que ter a bênção é ter o abençoador. Amém? Eu prefiro ter o abençoador, porque se eu tenho o abençoador, ele pode me abençoar a hora que ele quiser. E o terceiro tópico é assim, prossiga a conhecer o abençoador. Então, por esse fato, é necessário que a gente busque no Senhor fome e sede pela presença dEle. É necessário que a gente busque no Senhor ter esse anseio por Ele. Porque se você não tiver, vai ser apenas uma obrigação. Se você não tiver fome e sede pelo Senhor, você vai fazer empurrado, porque a Josi está mandando, porque a Jaqueline está mandando, porque ela fica enchendo o meu saco. Só por isso que você vai fazer. E o Senhor não quer que você o sirva dessa maneira. O Senhor quer que você o ame, em espírito e em verdade. Eu lembro da palavra da Sandra também, que ela pregou aqui faz muitos anos também. Que ela falava, o Senhor, Ele quer que você ame
com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E eu falo para as minhas discípulas, é você e Deus. No que eu passei, na situação que eu vivi, eu sabia que era só eu. Por mais que a Nari orava por mim, talvez o Marcelo, por mais que ele insistisse por mim, minha mãe, sei lá, tantas pessoas que me ajudaram. Se eu não tomasse posicionamento, se eu não tivesse atitude, nada ia mudar na minha vida. É necessário que você entenda que você precisa buscar essa fome, essa sede pelo Senhor, incansavelmente. Eu lembro que a Ingrid falou na célula, quando a líder era a Sandra ainda, e a Ingrid era a líder de treinamento. A Ingrid falava assim, que ela leu um livro, e no livro dizia que a gente busca o Senhor, a gente busca a presença dEle, e Deus, Ele dá, o Senhor, Ele dá. E aí a gente fica lá no alto, lá cheio do Espírito Santo, bênção, glória, aleluia, anjo descendo, subindo. Mas aí o que acontece? A gente para. Quando a gente recebe aquilo que Deus nos deu, que a gente pediu, a gente para. E a presença de Deus, ela nunca é demais. A gente ouve aí muitas coisas falando, tudo que é demais é ruim. Nem tudo. A presença de Deus, quanto mais, melhor. Amém? E aí a gente para, o que acontece? A gente cai novamente. A gente enfraquece novamente, a gente deslancha novamente. Porque o Senhor quer que a cada dia você busque mais e mais dEle. Porque Ele tem cada vez mais para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. E eu coloquei alguns pontinhos aqui. Para que a gente prossiga a conhecer o Senhor e para que a gente tenha essa chama no nosso coração, é necessário que a gente quebre todo vício religioso, é necessário que a gente quebre todo ritual religioso. O que é isso, Jaqueline? Pelo amor de Deus. Eu entendo como ritual religioso quando eu faço uma oração por fazer, quando eu leio a palavra por ler, quando eu louvo por louvar. Eu entendo isso como um ritual religioso. É algo que você entra na igreja, é uma programação e você tem que fazer. Agora, a partir do momento que você entra mesmo com o coração ligado no Senhor, a sua adoração, querido, ela quebra todas as correntes, ela move montanhas, ela te transforma, ela te renova, ela te refaz. A sua oração, ela chega diante do Senhor e ela muda, ela transforma. Eu vivi experiências nesse encontro em relação à oração. Porque eu vi ali pessoas no sábado à noite. Imagina, sábado à noite já aconteceu tantas coisas, a pessoa ainda está dura. Eu fiquei desesperada, meu Deus, socorro. Aí eu orei, entreguei na mão do Senhor. E aí alguém da equipe falou para mim, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu falei, amém, tem muita coisa para acontecer, vamos orar. E eu orei. Aí no domingo passou acho que 1 ou 2 palestras. Aí a pessoa vem em mim, já toda quebrantada, já querendo uma célula, ela não queria antes. Aí eu, meu Deus, não acredito. Eu, não, então é assim, assim, assado, me contendo. Aí, mas já estava lá, olha Deus, como Deus é bom. Como a oração tem efeito de verdade. Acabou o encontro. Essa pessoa veio me abraçar agradecendo por eu ter levado ela quase me derrubou. Mas de tanta felicidade que aquela pessoa estava, eu olhei assim. Eu não fiquei sem reação, não sei nem porque eu não chorei naquela hora. Porque nesse momento eu acho que eu estaria em prantos, mas eu acho que eu fiquei em choque. Eu falei para a Nari, eu acho que eu ainda não me toquei, sabe? Não caiu a ficha. Mas o Senhor, Ele tem poder e através da sua oração grandes coisas podem acontecer. Mas é necessário que você ore com o seu coração. Minha amiga não está aqui, a Sandra, quem conhece. Mas nesses tempos que eu não estava bem, eu não conseguia nem orar. Sabe aquelas pessoas que falam, não consigo orar? Então, não conseguia nem orar, não conseguia nem buscar, não tinha forças. E ela falou assim, Jaque, eu tenho orado ao Senhor dessa forma. Eu sento e eu me desmancho ali. Eu falo tudo que eu estou sentindo, eu falo aquilo que eu estou pensando. E ali eu me derramo. Ou seja, sem normas, tipo, não tem uma norma para você seguir. Antes eu era assim, tipo, eu orava agradecendo, aí depois orava pedindo perdão e depois orava por intercessão pelas pessoas, etc e tal. E era sempre a mesma coisa. E aí eu vi ela falando assim, eu vou experimentar isso aí. Aí eu cheguei no meu quarto, sentei. Mal sentei, já comecei a chorar. Eu, meu Deus, o negócio tá feio. E comecei a falar, claro que você tem que ter respeito, temor pelo Senhor. O Senhor não é qualquer amiguinho que eu vou ficar falando. Mas você também tem que fazer com que todas as máscaras caiam. Diante da presença do Senhor, você tem que ser você mesmo. Você não tem que, por exemplo, eu por ser uma líder, como que eu estaria sentindo aquilo que eu estava sentindo? Como que eu estou passando por aquilo que eu estou passando? Mas o Senhor não é o homem, o Senhor não te acusa como um homem. O Senhor, Ele é Deus, Ele é seu Pai. Ele simplesmente quer ouvir aquilo que você sente, aquilo que você passa, e Ele quer tratar com você. Sabe como que eu melhorei? Como que eu voltei a ter aquela fome, aquela sede por Deus, aquela paixão pelo Espírito Santo?
foi quando eu realmente reconheci. Realmente, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Infelizmente, eu sou assim. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para me mudar. Quando você pensa assim, não, eu não vou mudar, eu não vou conseguir, eu não vou... Você fala que Deus não tem poder para te transformar. Você fala que Deus não tem poder para te usar. Você fala que Deus não tem poder para fazer. E o Senhor não tem poder? Não? Ele tem. O Senhor, Ele tem poder. O Senhor é poderoso e Ele é o Deus do impossível. Então, aquilo que é impossível para você é possível para o Senhor. Entrega nas mãos dele. Porque aquilo que você não pode fazer, Ele faz fácil. É só simplesmente a gente buscar. E ali eu busquei. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, eu clamo ao nome do Senhor e já sinto a presença dele. Eu falava para Josi, não sei se você lembra. Josi, eu oro, eu não sinto nada, cara. O que acontece? A Josi, coloca um louvor, ora, entra no espírito. Entra no espírito de adoração. O Senhor vai te tocar, porque é no seu quarto que acontecem muitas experiências com o Senhor. Eu falei, amém, Josi. Mas aí o Senhor foi tratando até que eu cheguei ali. E eu aprendi uma oração no Facebook também, cara, que ela falava assim, é uma oração simples e direta. Quando você estiver com raiva, ore, Espírito Santo, me acalma. Quando você estiver triste, Espírito Santo, me alegra. Quando você estiver com medo, Espírito Santo, me ajuda. E eu tomei aquilo para mim. Querido, eu falo com o Espírito Santo o dia inteiro. Porque dessa forma você fala com o Espírito Santo o dia inteiro. E sabe o que aconteceu? É como se tivesse uma barreira entre eu e ele. Eu tinha que lutar muito para sentir a presença dele. Hoje em dia, não. Aquela barreira, eu senti que aquela barreira quebrou, destruiu. E hoje eu sinto a amizade que nós temos, a comunhão, e eu sei que ele tem mais. Então eu vou continuar buscando, vou continuar me entregando, porque eu sei que ele sempre vai ter mais. E eu lembro que no encontro no sábado, eu não parava de chorar. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. E não parava de falar isso. E é tão bom. Eu quero te desafiar a experimentar isso. Eu quero que você seja sincero com o Senhor, porque é com Ele que você tem que ser sincero mesmo. E revelar tudo aquilo que você tem passado sentido. Porque o Senhor, Ele quer te mudar e transformar e fazer dele a sua imagem e semelhança, amém? O Senhor, Ele quer que também nós vivamos o presente. O próprio nome fala, é um presente. O Senhor, Ele tem te dado um presente, então viva hoje. Esqueça aquilo que passou. Eu já me esqueci. Eu já me esqueci de tudo que passou. Eu poderia muito bem ficar sentindo apontada, mas não. Eu estou vivendo o presente. Tenho tido consequências daquilo que eu passei. No momento que eu me deixei levar pelos meus sentimentos, eu tenho tido consequências hoje. Mas eu não deixo isso me acusar. Porque hoje eu sou novamente transformada e restaurada. Eu creio que mesmo depois que você se batiza, você se converte e tudo mais, o Senhor te transforma todos os dias. Eu sei que eu preciso ainda ser muito mudada. E mesmo quando eu estiver bem velhinha, mesmo na presença do Senhor, Ele vai continuar me mudando. Até que Ele venha. Ou até que eu vá até Ele. E é isso, você tem que viver o presente. Eu gosto de um versículo que fala assim que para cada dia basta o seu próprio mal. Então, eu lembro que no discipulado eu falei isso para a Nari, nossa, mas eu sinto que parece que nunca mais eu vou voltar como era antes, não sei o que e tal. Aí ela falou, foca no hoje, busca no hoje, que amanhã o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado. Então, eu quero que você foque no hoje. Esqueça tudo o que passou a partir de agora. E que você comece a ter uma nova caminhada com o Senhor. Sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de viver uma nova vida com o Senhor. E o Senhor tem novidade de vida todos os dias. Se você entender isso, que o Senhor Ele tem novidade para a sua vida, você não vai cair no desânimo, você não vai cair na rotina e você não vai se enjoar do maná do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza, eu te garanto isso. E é isso, lá em 1 Coríntios 13, pode abrir aí se vocês quiserem. Diz assim, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não teria nada. Então, você entende a importância de você ter amor? Você entende a necessidade que a gente tem de ter amor? Porque eu posso orar, eu posso falar em línguas, eu posso fazer milagres e maravilhas, mas se no meu coração não tiver amor, de nada valerá. E o Senhor, Ele conhece o seu coração. Talvez eu possa me demonstrar aqui para a minha liderança, como a menina que ora, a menina que faz isso, aquilo, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. E se não houver amor no meu coração, de nada valerá. Então eu convido você a se colocar de pé.
E eu quero que a partir de hoje você busque incansavelmente o Senhor. Busque incansavelmente, insaciavelmente. Nunca se contente com aquilo que o Senhor te dá, porque Ele sempre terá mais para a sua vida. E busque o amor, porque o amor do Senhor, Ele nos constrange. Ele te constrange ao ponto de você ser transformado, de você ser restaurado, de você se doar, de você se entregar, de você voltar aos caminhos dEle, voltar a ter comunhão com Ele. Então, que hoje você possa fechar os seus olhos e possa pensar e refletir em tudo aquilo que você já viveu. E entender que o Senhor tem muito mais. Entender que foi só uma gotinha do oceano da graça que Ele tem sobre a sua vida. Do poder e da glória que Ele quer fazer sobre a sua vida. Então, que você possa buscar. Não espere eu pedir para você orar. Não espere eu pedir para você fechar os olhos e focar em Deus. Faça isso agora. Tome uma atitude, porque o Senhor espera somente isso. Uma atitude dos seus filhos. E Ele quer te dar esse amor, Ele quer te dar essa presença. Ele quer te renovar e fazer você sentir o gosto suave e gostoso do maná dEle. Amém?